Estamos ao vivo aí, galera, começando a nossa live de hoje, né? Quem tiver... Já entrei, acabei de entrar. Acabei de entrar. Aí alguém me confirma aí como é que tá a situação do microfone, né? Pra gente ver se tá legal. Se tá, o microfone tá legal aí, dá um joinha pra gente ver aí, entendeu? Como é que tá o som? Tá legal? Beleza. Aguardar o professor Rogério entrar, né? Eu vou avisar ele que já estamos online. Pois bem, turma. Olha a Giovanni aí apareceu. Um abraço, Giovanni. Nós vamos ter aí uma grande live, professor Rogério. Se Deus quiser, vai ser bem bacana. O tema é biomas e distribuição de abelhas, certo? Beleza, ótimo. O pessoal está dizendo que o som está ótimo. Num primeiro momento, pessoal, o pessoal que está entrando agora, a gente vai bloquear as perguntas, porque o professor Rogério ele vai aparecer na parte de baixo do vídeo. E ele vai estar, como é que se diz? E ele vai estar mostrando slides, alguma coisa, entendeu? E aí, no primeiro momento, a gente vai tirar essa questão das perguntas. Estou aguardando aqui o pedido dele, ele pediu para entrar, ele já vai entrar na live, né? E a gente vai começar, certo? A liberar aqui para ele. Estou aguardando ele entrar aí. Aguardando, já já ele entra e aí a gente começa com ele. Olha aí, o professor Rogério apareceu bonitão na fita aí, ó. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. É isso aí. Gente, para quem não conhece, que a maioria conhece, esse aí é o professor Rogério Marcos, né? Eu fui fazer um aparado aqui no currículo Lattes do Homem. Falta página na internet para tanta coisa que esse cidadão representa no mundo da meliponicultura nacional. Ele é doutor em ciências agrárias, mestre em agronomia, ele é especializado em tecnologias para a agropecuária do semiárido, graduação e licenciatura plena, graduação em agronomia, pós-doutorado, escritor, né? É um dos cabras aqui, escritor. Esse livro aqui faz parte da série Meliponicultura. É o único que eu tenho, infelizmente, impresso. Gostaria de ter os outros. Esse aqui é a série da série Meliponicultura, é o número 9, né? Foi onde eu conheci o professor Rogério. Ele é que faz parte dessa galera aí que escreveu esse bando de material aí muito importante para a meliponicultura nacional. No cenário nacional, esse rapaz aí representa muita coisa, né? Um homem guerreiro de luta e que sabe muito das abelhas. Como eu falei para todos vocês, nessa live, né, em especial, professor Rogério, eu vou tirar, num primeiro momento, a gente vai tirar os comentários, certo? Se você tiver alguma pergunta, anote aí para você mandar depois, certo? Porque assim, num primeiro momento, como vocês estão vendo, aparece aí na foto do professor Rogério os comentários. Isso vai atrapalhar a explanação dele, certo? Então a gente vai barrar esse comentário, certo? Vai barrar esses comentários. Aí depois, no final da live, a gente libera para o pessoal. Por enquanto, pessoal, é só no Instagram, certo? Se der aqui o celular tiver memória, eu vou salvar essa live e vou liberar ela depois no YouTube. Mas por enquanto é só no Instagram, certo? Então eu vou, no primeiro momento, eu vou tirar os comentários. O professor Rogério vai fazer a explanação dele, né? O tema da live, todo mundo já sabe, é biomas e distribuição das abelhas. É uma coisa que ele domina demais, muito conhecedor. Como eu falei ontem na live de teste, é um dinossauro da meliponicultura, alguém muito importante e que representa muito no meio, certo? Espero que todos gostem e aproveitem ao máximo aí essa oportunidade única que a gente tem de aprender com esse cara aí que sabe muito das abelhas. No momento eu vou desativar aqui os comentários, certo? Desativar comentários. Depois, no final da live, eu libero. Professor, a palavra é com o senhor. Boa noite, bem-vindo. A live é sua. Bom, boa noite aí. Tá ouvindo bem aí? Alô? Eu estou Boa ouvindo noite. bem. Oh, boa noite. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu agradeço aí ao Grupo 100% que eu conheci naquele evento lá que nós fizemos em Salvador, né? E que foi uma surpresa, porque tinha esses baianos aí que eu não conhecia e faziam um trabalho maravilhoso. Então eu queria agradecer ele e dizer a Gildo que não é isso tudo, não. O que ele leu tudo aí, realmente é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, mas não é essa autoridade toda, não. Mas é o seguinte, o Gildo me inquiriu aqui, me chamar de coronel, ele falou que eu tinha que fazer, e o jeito foi fazer. Eu não sou muito dessas coisas, não. Mas o interessante é que quando ele me falou isso, eu estava exatamente aqui debruçado sobre o projeto de lei da meliponicultura, ou seja, da regulamentação da criação das abelhas sem ferrão, né? Que o pessoal da CBA, porque eu pertenço à Comissão de Meliponicultura da CBA, Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura,
E eu estava elaborando aqui o prospecto, né? E, nesse caso, um dos temas, um dos artigos, né, que tem nessa legislação, ela não só nessa, em todas as legislações estaduais, é exatamente falando de uma coisa que todo mundo reclama, uns reclamam, outros dizem que é certo. Eu estava aqui agora observando o grupo de Blumenau e a discussão foi exatamente em cima desse tema, do bioma, ou seja, a respeito dessa questão de mudanças de abelha. Isso é um assunto muito complexo, né? Tem muito a ser estudado ainda. Nesses anos todos que eu vou relatar aí o trabalho que nós fizemos, não é uma palestra, é apenas uma informação do que nós desempenhamos durante esses anos todos. Basicamente, o trabalho começou em 1977, né? E hoje nós estamos terminando esse trabalho numa parte. Mas o que a gente tem visto é que uma surpresa cada vez aqui na Bahia, a gente descobre uma coisa interessante, uma coisa nova, né? Então, eu vou mostrar a vocês aqui alguns slides no computador, porque o Instagram é dessa maneira, e vamos lá, certo? Professor? Bom, oi. Fala. O pessoal está reclamando que não está aparecendo a sua imagem. Parece que a sua internet está um pouco lenta aí. Eu vou pedir ao senhor para sair da live e entrar na... É porque eu estou na roça. Para você, está aparecendo? Tá tipo que travado, tá ruim. Não, é porque aqui eu estou na roça. Então, aí nesse caso, é perto da cidade, mas a internet não é. Tem hora que esse horário é o pior que tem. Entendeu? E aí? Uhum. Mas vamos tentando. E aí, é o meu a gente vai fazer o seguinte, aí a gente vai fazer o seguinte, aí o senhor vai sair e vai entrar de novo na live para ver se melhora, entendeu? Pronto, vamos ver. Espera aí, vou lhe tirar aqui. Aí o senhor pede novamente. Pronto, peça novamente aí para entrar novamente. A gente vê se melhora. Opa, foi mal, deixa eu ativar aqui os comentários, pronto. Pode mandar novamente. Pronto, mandou, vamos ver, ele vai entrar novamente, pessoal, vamos ver se melhora agora, ok? E aí eu vou desativar novamente, como eu já tinha avisado, os comentários. Nós vamos abrir no final da live, ok? E melhorou, professor, agora entrou mais bonito agora. Difícil, mas... Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Eu vou tentar centralizar aqui. Veja só. Então, como eu havia falado, esse assunto tem surgido bastante em todas as legislações, né, que a gente tem observado, todos os estados. E nesse caso daí, aqui na Bahia, a gente, como tem uma legislação, é uma lei, né, estadual, nós trabalhamos nisso há muito tempo e conseguimos aí amenizar esse dilema que existe entre o pessoal da conservação e o pessoal da criação. Na verdade, o projeto de lei que a gente está organizando é exatamente para a meliponicultura. É a criação racional, ou seja, para a produção, certo? Não é para a criação para hobby. E nesse caso daí tem havido muitos questionamentos, principalmente o pessoal da conservação, que eles veem a abelha apenas como um bicho que tem que ficar parado lá. Claro que existem pessoas na conservação que têm um pensamento assim, que sabe que um dia esse bicho poderá ser aproveitado. Então, eu vou falar rapidamente sobre o fato do que é o bioma, né, o que foi definido, e o nosso trabalho aqui de distribuição de abelha que a gente tem feito na Bahia. Certo? Aqui vocês observam nesse quadro que, quando eu comecei a trabalhar nisso, em 1983, por aí, nós utilizávamos um guia do IBGE, Radan, né, projeto Radan, que ele trabalhava com ecossistemas, né? A partir de 2004, o pessoal do IBGE e do Ministério do Meio Ambiente se reuniram e organizaram um outro nome para essa situação. Ou seja, eles criaram o que a gente chama hoje de biomas, né? Antigamente, eu trabalhava com ecossistema que era mais simples, era mais fácil de trabalhar, porque era uma unidade menor. Já o bioma abrange diversos ecossistemas. Então, em 2004, 2005, eles criaram esse termo aí. E criando esse termo, que está aqui a definição embaixo, né, vocês vão ver que a definição é bem ampla, certo? Ele diz que é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional
com condições de geologia e clima semelhante e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em diversidade de flora e fauna própria. Então, essa aí é a definição do bioma. É uma coisa muito ampla e que, inclusive, é muito problemática, porque eu estava vendo aqui uma discussão no grupo de Blumenau a respeito de alguém falando, por exemplo, da Melipona bicolor, né, que é a guaraico que você chama, e que, nesse caso, a pessoa falou que ela existe na Mata de Araucária, no sul do Brasil, mas ela existe também aqui na Bahia, porque, como nós vamos ver aí, esse bioma mata ele vai do Rio Grande do Norte até o sul do Brasil. Então, o bioma amplo está bem destruído já, né? Se tiver 5% tem muito, mas que, na verdade, ele abrange tudo isso. Então, essa interligação, que foi um trabalho muito bom, que foi feito pelo Paulo Vanzolin, né? Que ele fez com lagartos, e mostrou que existe uma conexão entre as coisas. E aqui eu vou mostrar na seta que o IBGE, então, dividiu o Brasil em 6 biomas. Vocês vão observar que essa área aqui próxima ao litoral é o bioma mata, que, por incrível que pareça, ele abrange grande parte do sul do Brasil, né? Principalmente Santa Catarina, Paraná e uma grande parte de São Paulo, e entrando aqui pelo lado de um outro bioma, que é um dos grandes biomas do Brasil também, que é o bioma cerrado. Junto ao bioma cerrado, você tem o bioma pantanal. Tá? Temos o bioma Amazônia e, por fim, o bioma Caatinga. Esse bioma é muito interessante. É onde Gildo mora aí, né? Por quê? Porque esse bioma é o único bioma estritamente brasileiro. Ele é o único bioma brasileiro, que os outros todos têm nos outros países da América do Sul. Já no caso do bioma Caatinga, não, não podemos falar essa palavra, mas seria como abelha, nem endêmico, ou seja, ele é do Brasil, tá certo? Interessante é que depois nós vamos ver aqui, na figura ao lado, que o bioma no Nordeste, nós já dividimos o Nordeste em 4 biomas, que seriam os biomas mata, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, que está aqui, e o bioma Amazônia, que fica aqui numa parte oeste do Maranhão. Então, o Nordeste é contemplado com 4 dos biomas brasileiros, né? Então, nós definimos o bioma, dizendo que é uma coleção de planta e bicho, podia-se dizer, né? Basear semelhantes, e que, nesse caso, dividimos o Brasil nesses biomas. E o grande drama que a gente vê nas legislações é exatamente essa. É o seguinte, todo mundo me pergunta assim, eu posso criar uruçu na Caatinga? É a primeira pergunta, que é a mesma pergunta que os conservacionistas fazem quando dizem assim, você não pode mudar uma abelha de um bioma para outro porque aquela abelha está acostumada ao tipo de flora, certo? Ao tipo de clima que existe em um determinado bioma. E quando você faz isso, a abelha não vai conseguir viver. Aí o pessoal fala bem assim, não, mas ela vai sobreviver. Mas sobreviver é ruim. O bom é viver. E isso é um exemplo. Quando nós temos aqui, eu vejo a turma do Sul aí falar na produção de mel. Então, na Bahia aqui, por exemplo, a Melipes scutellarius, e o centro dela seria a região do litoral norte, nós colhemos até 10 litros, né? Ou seja, 15 quilos de mel por ano, se nós trabalharmos na genética. Normalmente, a média de 3 a 5 litros, né? Depende do criador. E o interessante é que o pessoal, quando vai para outras regiões, que leva essas abelhas para essa região, ela produz muito menos. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu vivo na área de transição, que eu vou comentar no instante aqui, e essa área de transição, ela permite a criação de determinadas abelhas e de outras não. Nós vamos falar mais adiante. Então, vocês viram aí a questão da divisão dos 6 biomas brasileiros. Quando nós vamos aqui para o estado que eu estou, a Bahia, nós observamos que a Bahia foi contemplada, assim como Minas Gerais também, com 3 biomas. Isso é maravilhoso. Antigamente eu dizia que a Bahia tinha todos os ecossistemas, né? Mas agora, como mudou essa linguagem para bioma, a gente vê que tem os 3 biomas. Nós temos o bioma mata, que é esse bioma que está aqui próximo ao litoral, certo? E que abrange uma grande parte da Bahia, principalmente indo para as regiões que a gente chamou de sudoeste, que é a região de Generosa, que seria a Vitória da Conquista. E sempre a Generosa me conversa e fala bem assim, professor, a questão é que eu tenho uruçu aqui. Aí nós vamos trabalhando, vendo o que é que acontece. Aí nós já discutimos muito isso, conversando, e vimos que realmente existe o uruçu, mas quem é o uruçu? Então, essas discussões
são normais, certo? E que esse bioma mata, ele é interessante, que as características dele são as seguintes, de que ele tem alta umidade durante todo o período do ano, certo? Chove em torno de 1.000 a 2.000 milímetros por ano, certo? Ele também tem uma temperatura que não é tão variável, ou seja, a amplitude térmica, que a gente chama de dia para noite, é pequena. Na média, a temperatura fica em 25 graus, mas atinge em torno de 35, como também atinge 17 graus. Aí você vê que essas características são propícias à criação das abelhas urussus. É muito comum o pessoal ver falar assim, a abelha urussu ela acumula muita água. Mas essa é uma questão que, devido ao ambiente que ela vive. Tanto que a gente, o Márcio Lampião, nós, uma certa feita, transportamos a abelha urussu para a região dele, que é baixa umidade, lá na Caatinga. O que aconteceu? Aconteceu que a espécie da urussu, ela viveu durante um tempo enquanto tinha flor, produziu muito, mas depois ela definhou. Então, essa é a questão que está havendo com esses transportes de abelha de um lado para outro, que o pessoal da conservação fala e que é justo, é correto falar, devido a que aqui, quando a pessoa muda de um mês, até nós, quando mudamos, quando eu vou para o cerrado, com aquela umidade muito baixa, nós sentimos também. Então, isso é normal, nós estamos trabalhando com um animal, apesar de ser inseto, mas é um animal. Tá? O segundo bioma é a caatinga, que esse bioma caatinga se caracteriza por um longo período de falta d'água, ou seja, seca, né, que a gente chama, que chega em torno de 8 meses, né? E tem locais que chega a 10 meses, como esse ano passado, o pessoal que achou muito da produção de mel, foi muito seco, ano retrasado, aliás. Certo? E a caatinga se caracteriza por isso, por grande período de seca, baixa precipitação, em torno de média de 600 milímetros por ano, tem locais que é menos até, e que a variação da noite para o dia é mais ampla. Lá atinge-se 15 graus, 17 graus, certo? E a umidade é muito baixa, chegando em torno de 30% no período mais seco do ano, certo? E que mesmo no período de chuva, a umidade não chega a 90%, como é aqui na região do litoral, certo? Nesse caso daí, a gente tem um ambiente em que esse ambiente é característico de algumas espécies que são endêmicas daí até. E já no outro bioma que existe na Bahia, que é do outro lado do Rio São Francisco, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, certo? Do Rio São Francisco, ele separa os dois biomas. Não separa rapidamente, que essa é outra questão que a gente tem que abordar depois, que, por exemplo, não é logo que começa o cerrado. Aqui ainda tem caatinga e vai havendo a transição. Nesse caso daí, o cerrado se caracteriza por uma alta pluviosidade e muita água no solo, mas que tem uma variação de amplitude, que seria da noite para o dia, uma variação muito grande, ou seja, chega a 40 graus centígrados, e a umidade do cerrado, às vezes, dá menos de 20%. Então, você vê que essas características, principalmente as características climáticas, é que dão o que é o bioma. Aqui do lado, vocês estão vendo a Mata Atlântica, Mata Atlântica, da beira do mar do Bahia, aqui a Caatinga, no período mais seco, e aqui o Cerrado. Então, essas questões assim de dizer que o bioma é formado de várias coisas. Dentre eles, eu considero que a variação climática é o principal. E na criação de abelha, ou na questão de distribuição de abelhas, a gente observa muito isso, essas variações. Tá? Falando do bioma Caatinga, que é o bioma que a gente, no caso, tem aqui na Bahia, ele é um bioma que corresponde a 10% do território nacional e 54% da área da Bahia. É incrível. Então, você vê que a Bahia, a maioria da área da Bahia é caatinga. E é incrível que essa caatinga, que todo mundo, quando o pessoal que não conhece a caatinga, que vê assim por foto, vem aqui no estado, verifica que quando é na época de chuva, observa-se o seguinte, que a caatinga é florida e que ela tem uma alta produtividade em mel. Por exemplo, hoje a Bahia ela tem uma produção de mel, que é essa área aqui litorânea, que se for depender da floresta nativa, a produção é baixa, porque existe muita umidade. As abelhas não conseguem o néctar muito lavado e muita chuva, né? Mas com o plantio do eucalipto, hoje aqui no sul da Bahia, a produção é toda em cima do eucalipto. Então, a produção aumentou devido à planta do eucalipto, que consegue produzir, considero uma das melhores plantas de mel produção de mel que existe.
Já no caso da Caatinga aqui, a gente observa que essa área imensa, ela não é só uma área seca, certo? Ela tem alta produtividade porque chove pouco e quando chove, os 4 meses que chove, a florada consegue secretar as flores, consegue secretar muito néctar, as abelhas pegam muito, a produtividade é maior. Mas o interessante, que é o que eu vou falar depois, que existem ambientes dentro desse meio da Caatinga aqui, que são ambientes considerados mata também, e que tem a mesma umidade da mata aqui da beira do mar. Um outro ambiente aqui, o Cerrado, que faz, no caso, que faz um limite com a Caatinga, aqui no oeste, verifica-se o seguinte, são ambientes parecidos. Vocês vão ver quando eu mostrar o mapa aqui com a quantidade de espécies que existe. Então, esse ambiente de Caatinga, vocês podem observar na foto aqui, esse é o período que ele passa 8 meses no ano. Inclusive, acontece um fato que a gente chama hoje, o pessoal chama de diapausa, que é normal a gente encontrar a abelha que o Gildo cria aí, que é a Manduri, Melipona silva, encontrar somente a rainha e poucas operárias, né, e muito mel. Então, isso que ela faz é uma estratégia para que, nesse caso, ela consiga passar o período de seca. Certo? Quando volta a chover, aí volta a postura, tudo, porque entra pólen, certo? Inclusive, quando se faz trabalho, eu vejo esse trabalho de alimentação que se faz aí, a respeito de qual alimento é melhor, para fazer trabalho de alimentação, eu já fiz vários, eu recomendo que deveria ser na época de seca da caatinga, que não tem que a abelha buscar. Então, vai comprovar se a alimentação é boa ou não. Quando a gente faz trabalho de alimentação, sobre alimentação nas matas, né, no bioma mata, pode sair ter problema. Por quê? Porque existe pólen o ano inteiro, existe néctar, queira ou não queira, pouco, mas existe o ano inteiro. Então tem que ter cuidado. Já na caatinga, não, no período de seca, não existe quase planta. No seu juazeiro fica verde, eu acredito que quase nenhuma outra planta existe. Então, você observa o seguinte, que nós falamos sobre os biomas, os 3 biomas da Bahia, e nesse caso daqui, a gente mostra esse lado do clima, esse mapa aqui demonstra o seguinte, é a classificação climatológica que existe na Bahia, né, que foi definida para a Bahia. Nós devemos observar, que não dá para ler aqui, mas essa parte azul escura é onde tem maior pluviosidade, onde chove mais. Certo? E à medida que o mapa, a cor vai ficando clara, é onde menos chove. Então, você pode observar que aqui nessa área de cima do norte da Bahia, que corresponde à área de Paulo Afonso, a Petrolina, Remanso, Centro-Sé, é a área mais seca da Bahia. É a área onde as abelhas que existem, elas são muito tolerantes ao calor. Eu considero hoje a Melipona mandacaia, que é esse livro que o Gildo mostrou, uma abelha mais tolerante ao calor, porque ela vive exatamente nessa região. E é interessante, o que faz ela viver lá? Essa é a pergunta que a gente faz para todos os abelhas. O que faz que uma abelha viva numa região e na outra não? Então, uma das questões maiores é a questão climática, a outra é a questão de vegetação, o que ela busca. Então, nesse gráfico aqui, ou nesse mapa aqui, é interessante que dentro desse mapa você vê cores diferenciadas, ou seja, tipo de clima. Quanto mais escuro aqui, ó, mais tem chuva. E quem pode-se dizer que manda em tudo é a precipitação, é a chuva. Por exemplo, aqui ó, tem um azul aqui embaixo e tem um aqui, um pontinho. Esses dois aí são áreas de Mata Atlântica, em plena Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é uma área em que se caracteriza por estar cercado de caatinga, certo? Tudo é caatinga em volta, e que ela tem uma elevação, como vocês estão vendo do lado aqui, ó, essa elevação, que são as serras que chegam até 2.000 metros de altitude, né? E que na região, por exemplo, que é onde tem esse pontinho azul aqui, que é Morro do Chapéu, existe a abelha que a gente chama uruçu, que é a Melipona scutellaria. E num trabalho feito pelas meninas que trabalharam com a gente, eu e a Ana Maria Waldschmidt, nós demonstramos o seguinte, que era sempre a questão de dizer assim, a uruçu da Serra, da Chapada Diamantina, é a mesma do litoral? Aí nós fizemos DNA e comprovamos que é a mesma. Mas sabemos também que se continuar essa devastação e essa separação entre esse grupo daqui, da Chapada, e o grupo aqui do litoral, a tendência é que ela possa formar uma nova espécie. Isso não vai acontecer agora, né? Mas é um caminho que existe. E eu queria mostrar a vocês que isso é possível. Por exemplo, como a gente identifica essas espécies? Aqui, ó, por exemplo, vocês vão ver que existem 3 indivíduos. Esse primeiro indivíduo aqui, gordão aqui, mais escuro, né?
e que, nesse caso, é uma abelha bem maior, é um indivíduo que nós temos no litoral norte da Bahia, ou seja, na beira da praia. Essa daqui é a abelha da beira da praia. Já essa abelha aqui é a abelha de 600 metros de altitude, no município de Itaberaba, que é exatamente porque da Chapada Diamantina até Salvador, de Lençóis, são 400 quilômetros. E Itaberaba está em 200 quilômetros. Então, a 600 metros de altitude. Você vê que existe essa abelha aqui, já de coloração diferente. Essa daqui é mais clara, com o dorso aqui bem, o tórax aqui bem escuro. Certo? E essa daqui é a abelha da Chapada Diamantina, que o pessoal diz que é ruiva, é bem clarinha, menor. Inclusive, isso também tem característica da população. A população das abelhas da beira da praia são maiores do que a população da abelha Chapada Diamantina. Eu tirei mais de 200 enxames lá e nós analisamos isso no trabalho que nós fizemos e verificamos que a população é menor e a produção de mel é semelhante. Aí todo mundo pergunta, e pode haver acasalamento? Sim, é a mesma espécie. Inclusive, eu tinha 60 acessos, que a gente chama, quando eu fiz o trabalho de tese, de seleção genética, nós tínhamos 60 acessos da Bahia inteira. Eu vasculhei a Bahia inteira e nós trouxemos 2 colônias de cada local e e hoje a gente tem uma mestiçada danada aqui no meu trabalho, né? Mas as colônias continuam lá e quem tem criado essas abelhas nessas áreas, a gente tem falado para não misturar, deixar ela lá, procurar fazer com que a genética seja de lá, tá? Então, vocês observaram aí que, nesse caso, né? Eita, caiu aqui. Deixa eu botar o professor, a internet dele deve ter caído. Já já ela volta. Eu vou tentar salvar, gente, e mandar para o YouTube. Estou esperando o professor pedir de volta aqui. Caiu aqui a dele, ele pediu para voltar. Vamos lá. Mas que palestra, viu? Eu não sabia que tinha essa. Eu sabia que tinha diferença no Uruçu, mas não tantas. Opa, Aí, voltamos voltou. aí. Sim. Aí, voltando ao que nós tínhamos falado, nós vamos analisar aqui dois casos, né? Esse ambiente aqui é um ambiente de caatinga. Esse mapa aqui de satélite, que é um trabalho que a gente sempre faz quando vai ver a florada, vai se colocar um meliponário em algum local, eu puxo logo o mapa de satélite para saber o que é que ocorre lá. E aqui é uma cidade da Bahia, esse triângulo branco aqui, é uma cidade da Bahia chamada Barra, que caracteriza exatamente a caatinga baiana, certo? E é lá onde vive a Melipona mandacaia, na beira do Rio São Francisco. Aqui nós temos Itaguaçu da Bahia, que é o centro de origem, poderia-se dizer, da Melipona mandacaia. Lá onde nós temos a maior quantidade de colônias, né, no campo, né? Áreas imensas e que a caatinga, grande parte, é preservada. Tá? E aqui nós temos Gentil do Ouro, que fica a 60 quilômetros de Barra e é uma cidade da Caatinga que está a 1.000 metros de altitude. É rodeada de Caatinga. É uma cidade que se caracteriza por ser a cidade mais alta aqui dessa região. Então, você tem, próximo ao Rio São Francisco, cidade nessa altura. E o clima de lá chega a 12 graus, 10 graus durante o inverno, né? Aqui a gente mostra, então, que na Caatinga, isso tudo aqui é Caatinga, existe diversos microambientes, que era o antigo ecossistema. Inclusive, também existe o que a gente chama de contato, certo? E áreas de transição. No caso aqui, nós observamos o seguinte, que essa mancha verde aqui, isso são as serras. São serras até 1.000 metros de altitude, e que, nesse caso aqui, próximo está a terra de Márcio Lampião, que é o Ibaí, e tem a serra lá, onde existem espécies que não existem nessa parte baixa aqui da Caatinga. Por exemplo, a geotrigona existe nessa área aqui alta, mas ela não existe na área baixa daqui. Então, consequentemente, você observa que por que ela está lá em cima e ela não veio cá para baixo? É uma abelha que faz ninho subterrâneo. Por aí você retira que ela necessita de manter uma temperatura constante. E ela porque o solo mantém a temperatura constante. Então, você observa que essa área aqui existe a geotrigona. Já nessa área de Barra aqui, existe o quê? A Melipona mandacaia, certo? E aqui em Gentil do Ouro, você já tem, descendo a serra aqui, você já tem a Melipona quadrifaciada antidioides. O que separa a mandacaia da antidioides é exatamente uma serra. E também as condições climáticas, certo? O interessante é que nesse mesmo ambiente de Caatinga, você vê os brejos, certo? Vê a serra, vê a parte de agricultura, que é uma área que tem graves problemas de agrotóxicos,
E tem uma área interessante, que é a área de Carnaúba. Então, 80 quilômetros de Carnaúba, de Xique-Xique, é Barra, e que é uma área propícia à criação, achei muita melípona mandacaia lá, propícia à produção de pólen, e que o pessoal não tem aproveitado, certo? Então, isso aí demonstra que no mesmo ambiente você pode ter diferentes ecossistemas, diferentes áreas, né? Fora a área de transição. E aqui nós vamos mostrar um fato interessante. Aqui tem 3 cidades da Bahia, que já é mais próximo da capital. Uma cidade é a Jaguaquara. Jaguaquara está a mais ou menos 700, 800 metros de altitude. E fica numa serra que divide a área de mata, o bioma mata, do bioma caatinga. Aqui nós temos Jiquié, que é uma cidade que está no bioma caatinga, onde a professora Ana Maria trabalha, né? E aqui nós temos a mata, o bioma mata, a área de cacau, que, nesse caso, a distância desse ponto de Gandu até, no caso de Jiquié, é 100 quilômetros. Então, você vê que numa área de 100 quilômetros, você tem uma diversidade muito grande, 2 biomas. Aí você pergunta, e as espécies daqui são a mesma daqui? Não. Certo? Aqui no bioma mata, nós temos o quê? A abelha que chama Melipona mundari, certo? A urso amarela. Já no caso do bioma caatinga, nós temos a Melipona silva, que é, no caso, a munduri, e a Melipona quadrifaciata antidioides, né? Mas o interessante é que aqui próximo a Jiquié e Lafayette Coutinho tem Melipona scutellarius no meio da caatinga. Por quê? Porque antigamente, quando os 20 anos por aí, isso devia ser tudo mato, né? E como isso devia ser tudo mato, aí nós fizemos um trabalho. Durante 22 anos, fizemos um trabalho de coleta de abelha uruçu em todas essas regiões. E verificamos que havia um caminho que levava a uruçu, que está aqui, para o lado de Salvador. Então, você vê que ambientes próximos também acontece espécies. Por exemplo, nessa área daqui da serra, existe a Cephalotrigona capitata. Gil, está tendo alguma interferência visual? Melhorou? Agora melhorou. Olha. Olha, o que acontece? Existe uma espécie aqui nessa serra que ela não habita essa parte aqui da caatinga, mas ela habita a parte de mata. Existe na serra também, que é a Cephalotrigona capitata. Uma coisa curiosa é que essas listas que são feitas nessas elaborações de lei, e também é tudo baseado no catálogo Moro e outros trabalhos, como eu vou mostrar aí. Só que o catálogo Moro não tem essa abelha para a Bahia. E em 1992, eu coletei essa abelha em Canavieiras, próximo à praia, e levei e mandei para o professor Camargo, e ele determinou com o Cephalotrigona capitata. No caso, o padre Moro confirmou, né? A Favisa também confirmou que seria Cephalotrigona capitata. Nós fizemos um trabalho, já foi publicado até, e mostrou que essa espécie existe na Bahia. Mas o interessante é que ela não tem na lista de nenhum, nem na de Silvia Pedro, que é uma mais recente aí, certo? E aí você pergunta, eu posso criar ela na Bahia ou só posso criar ela em São Paulo, que é onde existe? Então, na Bahia existe, mas não está na lista. Esse é um dos problemas que tem hoje para se dizer que o determinado bioma só pode criar dentro de um determinado bioma. Se naquele bioma a gente não sabe direito o que tem, tá certo? Nesse caso daí, então, eu mostrei a você duas situações, né? Agora, falando de abelha, dessa questão de quantidade de abelha, nós temos alguns dados assim, que no Brasil é muito conflituoso, porque cada caso é um caso. Aqui temos o relato de Melo e Almeida, em 2002, que descreve 450 espécies. Já Silveira, em 2002, propõe 52 gêneros, 192 espécies. Silva Pedro informa que no Brasil existem 244 espécies, vale 89 não descritas, né, com 29 gêneros. E já o catálogo Moro supõe que tem 388 espécies. Então, esses dados são conflitantes. Por quê? Porque o Sistemata recebe o material das pessoas, né, e vai trabalhando. Alguns fazem alguns trabalhos de campo, certo? Tem muitos trabalhos bons. E é interessante que nem tudo foi revelado ainda. E nessas nossas pesquisas nós temos achado muita coisa. Por exemplo, se eu for ver a Bahia aqui, eu vou mostrar a vocês que na Bahia, num trabalho que nós estamos fazendo, é um livro que depois eu mostro a vocês, que nesse caso daí, a gente detectou que tem 20 gêneros de abelhas, né? Sem ferrão. E que desses 20 gêneros já eram 60 espécies de abelhas sem ferrão até agora. Fora o seguinte, porque o grupo das Escaptrigona não foi ainda revisado, o Plebeia foi revisado pelo Hugo Werneck, mas não concluiu tudo, certo? E tem alguns grupos que não foram ainda. No dia que fizer essa revisão, provavelmente vai
exatamente achar mais coisas. Por isso que na lei sempre se tem escrito que, à medida que fosse achando mais espécie, a tendência é ser incorporada a isso, certo? Já no caso do gênero, aqui é interessante que desses 20 gêneros, tem um gênero que é o melípona, o mais famoso, todo mundo gosta de criar, né? E que nesse gênero, na Bahia, nós temos 12 espécies, certo? Incrível que eu estava ouvindo falar ali no grupo de Blumenau, que é a melípona bícola, né? Que é a garape, como eu comentei, ela não existia, mas existe na Bahia. Inclusive, quem primeiro pegou ela, que tem colônias e tudo, é o Marcos, e a Generosa também tem. Então, dessas 12 espécies, eu vou mostrar a vocês nesse instante quais são as 12 espécies e onde elas estão localizadas. E já os outros gêneros, né, nós temos 48 espécies de abelha. Uma coisa interessante é que, por exemplo, essa questão, como nós falamos, assim, de criar ou não criar do bioma, definir aquilo é do bioma ou não, é preciso ter cuidado, porque há um ano passado, um ano atrás, nós conseguimos achar uma espécie que não existe, não é citada para a Bahia. O trabalho já está pronto, já foi mandado para identificação, nós fizemos DNA dela e verificamos essa espécie aqui, ó, que é a friazela. Essa espécie é característica da região de São Paulo, não tem citação para a Bahia. Foi achado na região de Gandu. E muitos enxames em árvores e tudo. Coisa que lá ninguém levou de lá, porque a pessoa, o Evandro, é a pessoa que não traz abelha de outro lugar. Então, nesse caso daí, a friazela é um exemplo de que hoje pode-se criar friazela na Bahia, naquela região. Então, vocês veem como essa pesquisa precisa avançar, a gente precisa definir. E sistemática, taxonomia é um negócio complexo, não é tão fácil. Por sinal, tem pouca gente que faz isso. O Marcos amanhã deve dar mais alguma informação, certo? Como expliquei também, a cefalotrigona é outra espécie que existe do sul da Bahia até o norte da Bahia, por incrível que pareça, e que não existe nos catálogos citados para a Bahia. Aqui a gente tem, então, o número de espécies por bioma. Ó, esse número de espécies não está definitivo ainda. Por quê? Porque, na verdade, existem espécies que a gente não sabe direito. Existem 2 biomas, 3. Por isso que essa conta aí que vocês estão vendo. No Cerrado, a gente calculou que existe 14 espécies de abelhas que não são melíponas e 3 espécies de melíponas. Já na Caatinga, existe 14 espécies de abelhas que não são do gênero melípona e 6 de melípona. Ou seja, a Caatinga tem mais espécies do que a mata, que a mata tem, por exemplo, 5 espécies de melípona e 22 espécies de outros gêneros, tá certo? E é interessante que você vê que a Caatinga, que é um lugar seco e inóspito às vezes, tem uma característica que tem uma diversidade de melíponas, por exemplo, muito grande. Lembrando que o que eu quero falar, vou mostrar ali agora, é que os microambientes, ou seja, os ecossistemas que existem dentro desses biomas, é que facilitam isso aí. Aqui a gente tem as melíponas da Bahia. Faltam 3, certo? E que nesse caso aqui tem. Esse grupo aqui, ó, dessas daqui de cima, dessas 3, são as espécies que habitam a mata, né? O bioma mata, tá? Essas espécies de baixo são as espécies que habitam o bioma caatinga. Então, essas espécies aqui não costumam ocorrer no bioma mata. Por quê? Principalmente o fato de umidade. A gente comenta aí. Essa espécie aqui é a Melipona marginata. Né? A Melipona marginata é interessante. Ela existe do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, até a Amazônia. Então ela tem. E aqui na Bahia nós fizemos onde ela passa. Aí ela caminha e vai chegar na Amazônia. Aí a gente não sabe como. Mas que ela existe lá, existe. Aqui nós temos a Melipona scutellarius, que é a urso verdadeira, né? A Melipona mondro, que é a urso amarela. E temos no Cerrado a Melipona rufiventes, que antigamente era rufiventes mondro, rufiventes. Separou, aí ficou a Melipona rufivente no Cerrado, que é na área de Barreiras, né? E nós temos aqui ó, a Melipona quinquefaciata, que é uma espécie que é da Caatinga, mas ela não existe na parte baixa da Caatinga. Ela só ocorre nas áreas de altitude, como Lençóis, Mucugê, Morro do Chapéu, essas áreas que ocorrem lá. Mas o ambiente de Morro do Chapéu, Lençóis, está dentro da Caatinga, por isso que eu estou considerando Caatinga, certo? Já aqui embaixo, nós vemos o quê? A Melipona silva, que é a munduri, a abelha maravilhosa, fantástica, existe em todo o Nordeste aqui do Brasil, que o Ezequiel fala que é a rajada, né, lá no Rio Grande do Norte. E aqui nós temos a jandaíra, essa aqui da ponta mais escura, que é a abelha Melipona subnítida, e que ela existe apenas em 2 municípios da Bahia. É ali na área do Raso da Catarina, que é Glória e Paulo Afonso. O limite sul dela
de ocorrência é exatamente a Bahia. Nós tem um livro sobre Jandaíra, que tem uma parte do trabalho nosso lá, e nós fizemos isso e foi feito em todo o Nordeste onde existia Jandaíra. E nós detectamos que a Jandaíra, por exemplo, do norte do Nordeste ali, é diferente da do sul. Não dizendo que é outra espécie, certo? Mas tem diferenças que fazem com que ela viva naquele ambiente. Então, onde ela vive na Bahia é exatamente na região de Glória e Paulo Afonso, certo? Por incrível que pareça, ela é chamada de Uruçu na região. Por quê? Porque é a maior abelha que existe lá. O interessante aqui é que a gente tem, então, as 3 mandaçais que existem na Bahia. Temos a melípona quadrifaciata antidióides, quadrifaciata antidióides, né? Que é a melípona que existe na maior parte, uma grande área, uma extensa área, que eu vou mostrar no instante aqui. A melípona mandacaia, que é uma espécie endêmica, como diz o livro lá, de 3 estados do Brasil, certo? Que é Pernambuco, Piauí e Bahia, né? E ela se caracteriza por viver no ambiente próximo ao Rio São Francisco e seus afluentes, né? É uma abelha que vive na região mais quente que temos aqui, que é exatamente a região do Vale do São Francisco. E nós temos uma abelha que é chamada Melipona quadrifaciata, não é uma espécie nova, não. É uma espécie originária da Antidióides e que foi feito o DNA, fizemos um levantamento, são 25 anos fazendo esse trabalho com a professora Ana Maria e andando em todo o Nordeste, certo? Para descobrir. E em loco, né? E nós observamos, vou mostrar o quadro no instante aqui, dessa distribuição dessas 3 espécies. Isso tem gerado um conflito, que as pessoas perguntam, é quadro e quadro? Inclusive, existem alguns trabalhos do Edilson, lá de Sergipe, que botou como quadro e quadro, né? No caso, existem outros trabalhos do Ceará que bota como Melipona mandacaia. E nós, quando fazemos lá, nós observamos que não é a espécie Melipona mandacaia, na grande parte, né? E falando nisso, a gente tem o seguinte, a distribuição dessas melíponas aqui no estado, como eu mostrei. Então, Melipona rufiventes, o urso amarelo do Cerrado, a Melipona mandacaia, que é essa área do rio, a Melipona subnítida aqui no norte, a Melipona quadrifaciata antidióide em toda essa área central da Bahia, a Melipona quinquefaciata aqui nas áreas de serra da Caatinga, né? E aqui a gente tem uma coisa interessante. Todo esse bioma daqui, do litoral norte até o litoral sul, é o bioma mata. No entanto, existe uma separação entre a Melipona scutellarius, onde habita, e onde habita ou ocorre a Melipona monduri. Né? O interessante é que nas viagens que nós fizemos, nós verificamos isso em loco, onde começa a ter muitas colônias de uma determinada espécie, uruçu verdadeira, começa a reduzir a de uruçu amarela. Ela se encontra. Existe híbrido? Provavelmente pode existir. Nós não detectamos, né? Porque para ver se é híbrido, precisa fazer o trabalho de biologia molecular. Não é só dizer que é híbrido, certo? E nesse caso daí, a gente tem o seguinte, que existe uma separação. O ambiente onde ela existe maior quantidade é o litoral norte, mas ela vem até Camamu, vai até Laje. E é incrível que ela passa por aqui até Ipajiquié e também atravessa toda essa área aqui para chegar na Chapada Diamantina. E esse trabalho já foi descrito, um trabalho que a gente publicou aí, que está no site também, que a gente tem aí, certo? E a Melipona marginata, que eu não coloquei aqui, ela existe também no bioma mata, certo? A Melipona fuliginosa, que é o urso-boi, que eu não falei, ela foi encontrada nos anos 40, né? Existia no Museu da CEPLAC, mas nós detectamos ela em flor, lá no município de Camamu, mas não encontramos o ninho ainda. O pessoal está lá tentando ver. E seria as 3 outras espécies que nós tínhamos, né, falar. Aqui, então, é o que eu falei a respeito da questão das mandaçais, né? Nós temos esse mapa aqui, que é um mapa que nós vimos fazendo esse trabalho há 25 anos. A professora Ana Maria, desde que chegou aqui, certo? E nós vamos fazer um trabalho, que ela desenvolve trabalho na área de biologia molecular e na área de filogeografia, né? E é interessante que a gente tem seguido essas abelhas. Aqui nesses pontos aqui mais claros, né, rosa, seria a Melipona quadrifaciata antidiótica. Seria que ela vem aqui, o dia uauá, crise da cunha, vai descendo. Mas engraçado que ela não invade o bioma mata. Tá vendo aqui que não existe na beira do mar. Aqui. Não existe na Bahia, na beira do mar. Aí você vem com ela, e daí vem esses pontos pretos. Esses pontos pretos é a Melipona mandacaia. Ela existe estudo de Pernambuco, também, todo o Rio São Francisco, vai até Bom Jesus da Lapa. Quando chega em Bom Jesus da Lapa, aí
orvalho aqui em Janaúba, Januária, Minas Gerais. E detectou essa abelha chamada faciata, certo? E que não é a quadriquada, porque a maioria de Minas aqui existe a quadrifaciata antidioide. E nesse caso, essa abelha começa aqui em Januária, vai até Malhada, né? Correntina, e daí ela, em vez de tomar o Rio São Francisco como o rumo dela, não, ela vai pelo lado, pelo cerrado. Então, essa área de barreiras aqui toda é ali na quadrifaciata, certo? E nesse caso, nós estamos seguindo, eu já fui nessas áreas todas aqui, ó, seguindo para o Nordeste, que é o nosso trabalho agora, a gente verifica que é interessante que ela vem pelo Piauí, já vi. Professor, Aí ela vem rumo a quê? Ao sul do Ceará. Sul do Ceará ela entra pela Paraíba, porque o Rio Grande do Norte não tem mandaçaia, pelo que eu vi lá, eu fui lá e vi. Por lá. Pode professor ser Rogério, ali na Mandacaia. Oi, oi. Caiu de a novo? imagem ficou ruim de novo. Tá ruim, a sua voz também tá ruim. Vamos fazer uma nova tentativa de logar novamente, para ver se melhora de novo. Deixa eu voltar. Eu só liberei os comentários, gente, para o professor. Aí eu puder aceitar aqui a volta dele, entendeu? Só foi por isso. Mas já já ele pede para voltar, e aí eu acesso aqui, deixo ele voltar, entendeu? Espera ele aqui para a gente ver se melhora, porque a imagem dele tá muito ruim, né? Apesar da boa vontade, mas está muito ruim mesmo, né? Aguardando ele reconectar aqui para ver o que foi que aconteceu, né? Ó, infelizmente a gente não tem como transmitir pelo YouTube, né? Devido a alguns problemas, principalmente de internet. Mas eu vou tentar salvar esse vídeo aqui e mandar novamente ele no canal do YouTube do 100% Abelha Sem Ferrão. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal 100% Abelha Sem Ferrão. Procura. Nós temos também uma página no Facebook. Eu vou mandar o link aqui nos comentários agora, certo? Do 100% Abelha Sem Ferrão. Vou aguardar o professor Rogério voltar. Eu vou tentar disponibilizar essa live lá, né, no link, entendeu? Depois. Espero que consiga. E aqui é o canal do 100% Abelha Sem Ferrão no Facebook. Estou aguardando aqui a volta do professor Rogério. Ele me pediu para voltar ainda alguma coisa. A internet dele não está muito boa, né? Infelizmente. Né? Bem-vindo aí, Reginaldo, São José dos Campos. Obrigado a galera que está aqui na ativa. Eu estou acompanhando aqui os comentários, né? Já mandei aqui. Vamos ver. Vou aguardar aqui. Estou aguardando ele retornar. Acho que a internet dele tá ruim, caiu, viu? Ele mora na zona rural, né? Um belo de um sítio. Mas ele vai voltar. Vamos ver aqui se dá certo. Mas até o momento aí vocês estão acompanhando uma bela live, né? Muito educativa. Fiquei muito abismado com essa questão que ele mostrou aí no começo da live, né? Dos 3 tipos de uruçuque que tem aqui na Bahia, uma ocorrência, né? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, mas ele me disse aqui que está tentando voltar aqui, pedir para voltar. Opa, dona generosa aí. E aí, professora? Estou aguardando só o professor. Está dizendo aqui que está tentando voltar, né? Vamos esperar, mas a internet dele está meio barreada, infelizmente. Mas, por enquanto, a live dele está sendo um sucesso. O professor Rogério manja demais. Né? Eu vou desligar o comentário, gente, assim que o professor Rogério voltar. Né? Aí, Pereira Júnior, né? Estamos todos juntos aí. Eu já mandei, galera, o link aí do, do 100% no YouTube. Quem quiser assistir depois, eu vou tentar disponibilizar. Você ver se eu salvo essa live aqui e disponibilizo, né? Disponibilizo no YouTube. Eu estou mandando também o link, né? Estou mandando o link também aqui do canal, do nosso canal no Facebook, né? Olha aí, lá o link quem quiser entrar. E aqui é o link do YouTube. Vamos tentar depois aí disponibilizar para a galera, né? Meliponário Paradise, estamos na ativa, um prazer. Queiroz, Amauri,
Cami Souza. Tô vendo aqui o pessoal. Abelha de Floripa. Opa, ele pediu pra voltar. Vamos ver se é ele. Apiário Flor da Mata. Não, Apiário Flor da Mata eu não posso aceitar não, meu jovem. É, eu... Apiário Flor da Mata, as pessoas. Eu não posso liberar para todo mundo, não. Eu tô aguardando a volta do professor Rogério. Ele pediu aqui para voltar na live. Tô aguardando aqui ele pedir para voltar. Ele Amanda Saia, falou de escutelares. A Tiega aí apareceu. O professor Rogério acabou de cair aqui, rapaz, a transmissão dele. Acredito que a internet dele é que ele nem recebeu a mensagem que eu mandei aqui pelo WhatsApp. Acredito que a internet dele foi para o espaço, viu, gente? Uma pena, mas pelo que ele passou até agora, a gente aprendeu muita coisa, né? Daiane Marcel, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é isso aí. Meliponário NA, boa noite. Galera, muitas vezes tem comentário, ó, Mato Grosso do Sul. Quem é o Meliponário NA, Mato Grosso do Sul? Quem é o proprietário? Meliponário Flor da Chapada. Ah, Flor da Chapada. Você estava lá em Salvador com a gente. Não, praticamente a gente já está finalizando. Quando o professor saiu aqui, nós já estávamos com 48 minutos de live, né? Aí nós íamos parar agora para a parte de pergunta. Olha, Blumenau na área aí. Éder Estênio, Nova Andradina, é isso aí. Gaspar, Santa Catarina. Livros de identificação. Quem falou do livro de identificação foi publicitário. Fabiana Pereira. Estou aguardando o professor aqui. Provavelmente a internet dele foi para o espaço, gente. Porto Alegre, Meliponário, Mel Silvestre está na área. Melipo Nabicola da Paraíba está na área também. Doutora Gena. Flor da Mata de Mucugê, isso mesmo. Cadê o Áureo? O Áureo sumiu. A Áureo parece que é. A Áureo é presa é igual Clecim e Diego. Fica presa. De vez em quando dá uma soltinha neles para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Pode ser. Se não der certo terminar hoje, a gente pode ver com ele. Para remarcar aí, pelo menos para a gente tirar as dúvidas, né? Olha aí, Meliponário, Mais Saúde, Evandro Lopes, valeu a pena. Nós estamos de todo canto aqui, ó. Araraquara, São José dos Campos. Mas São José dos Campos aqui não fala se é São Paulo ou se é Bahia. O professor José Rogério mora em São José dos Campos, aqui na Bahia. É isso aí. Tô aguardando o pessoal ele aqui pra gente ver, né? Gui Bill, né? O Eder Velar também acabou de entrar, gente. Infelizmente, a internet do professor Rogério deu uma bugada aí que ele. Até a mensagem que eu mandei pelo WhatsApp aqui, aí tá dizendo que a internet tá ruim. Vou ver com ele se a gente pode remarcar. Conversando com ele aqui pelo WhatsApp, né? Olha, Jardinópolis, Melico na Pouso Alegre. Eu vou tentar, como eu disse antes, vou tentar salvar aqui essa live. Opa, ele é de São Gonçalo na Bahia, isso mesmo. Mas tem um outro rapaz que falou que era de São Gonçalo. Eu perguntei se era de São Paulo. Piracicaba. Pode ser, Gui. Vou conversar com ele aqui pra gente ver se a gente consegue remarcar. Ele tá tentando entrar aqui, já começou, a internet começou a melhorar aqui, né? DF, Amilson, Rei da Mandassá tá aqui. Não, o professor é São Gonçalo mesmo. Tem que turbinar essa internet, tá muito ruim mesmo. Os hoteleiros ocorrem só na Bahia e outras regiões do Nordeste. Parabéns pela iniciativa, Fábia. Já está em aberto já. Estou só aguardando ver se ele volta, Éder. Mas no momento me parece que ele está com um problema seríssimo com a internet, porque caiu demais aqui, né? Se não der, viu, Gui? Eu vou tentar, né? Se possível, conversar com ele para a gente ver. No Instagram não consigo entrar, a internet está muito ruim. Complicou aqui.
Ah, sim. A Eda está pedindo para eu falar como se inicia o grupo 100%. Turma, eu vou encerrar aqui a live. Vou encerrar rapidinho para a gente tentar reconectar, que o professor não está conseguindo conectar comigo. Se ele não conseguir conectar, aí agora a gente vai tentar marcar uma outra vez. Eu já volto, ok? Aqui, ó. Tem certeza que deseja encerrar a live ao vivo? Então não está pedindo para salvar, não.